Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast. São as duas principais formas de transmissão: YouTube, podcast. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo nosso canal no YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita a transmissão principal. Já como podcast, está disponível no Spotify e no Anchor e em outras plataformas semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp. Portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e o mais importante disso tudo, com certeza, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, no WhatsApp, no Anchor, no Spotify. Meu amado, não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhando esse material, com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata principalmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, vamos orar ao Senhor e vamos que vamos. Amém, Deus Todo-Poderoso, nosso querido Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai amado, por esse dia maravilhoso, Pai amado, que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Pai amado, pelo ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés, esse projeto maravilhoso do qual nós participamos e estamos aqui fortalecidos e de pé continuamente, porque o Senhor assim, Pai amado, tem nos auxiliado, nos orientado e nos mantido dessa forma. Obrigado, Pai, pela essa santa, maravilhosa, digna oportunidade, Pai. Obrigado, Deus. Pai, manifeste a Tua palavra em nossos corações no dia de hoje. Que o Teu Santo Espírito possa direcionar cada palavra, cada trecho, cada versículo, capítulo, cada livro, cada leitura, cada coração dos meus irmãos, Pai, onde estão a ler. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos, dos meus amigos e colegas em Cristo Jesus. Pai, transforma a vida de todos nós através da Tua Santa Escritura, Pai. Nos esvazia de nós mesmos e nos enche desse alimento sólido, verdadeiro, ó Pai. Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai, atinge o mais profundo do nosso ser no dia de hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, espalha essa palavra, ó Pai, aos quatro cantos da terra. Pai amado, que em nome de Jesus a Tua palavra alcance outras vidas. E se não alcançar, que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome, para a Tua adoração. Amém e amém.
Amém, pessoal? Bem-vindo mais uma vez ao ICMA Cast, lâmpada para os meus pés. Vamos lá então, bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Ontem lemos Números, capítulos 1 e 2, iniciamos a leitura de Números, tínhamos finalizado Levítico e no Novo Testamento Lucas 19. Hoje vamos ler Lucas 20 no Novo Testamento e Números 3 e 4 no Antigo Testamento, hoje dia 15 de março do ano de 2021. Espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta, a sua espada pronta e desembainhada, e vamos lá. Números capítulo 3, verso 1. Vamos que vamos. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da cidade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas, e dos Simeitas são estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, e a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Verso 28. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministraram o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200.
O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo ao seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem os seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos, entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, meus amados? Aqui finalizamos o capítulo 3 do livro de Números. E agora vamos lá para o capítulo 4, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro de iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com o que o servem. Os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Verso 15.
Quando Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas sejam eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e eles designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga, tudo o que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo da tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados da família dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés.
Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem as cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, meus amados? Aqui finalizamos, para a glória do Senhor Jesus, a leitura do livro de Números, capítulos 3 e 4, e agora seguiremos lá para o Novo Testamento. E aqui no Novo Testamento continuaremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e hoje, dia 15, no capítulo 20. Capítulo 20, então abra sua espada no livro de Lucas, capítulo 20, verso 1. Vamos que vamos. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? Meu irmão, repara comigo que a pergunta deles é carnal. Eram homens carnais. Não olhavam pelo Espírito, não viviam pelo Espírito, não entendiam o que Cristo fazia, que era pelo Espírito. E quando eles perguntam qual a autoridade, de quem vem essa autoridade, eles estão procurando a autoridade de um homem, de um governante, de um líder religioso. Quem te autorizou a fazer essas coisas, né? E aí Jesus os responde: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Olha a resposta de Jesus. Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Verso 9. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram. E depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este. Depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões, que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência de pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Meus irmãos, vamos dar uma parada aqui no verso 25, né? A sabedoria, a tamanha sabedoria de Cristo Jesus, tirando facilmente de tempo essas pessoas, né? Que tentavam de alguma forma pegá-lo, numa pegadinha, em alguma artimanha, para poder julgá-lo, condená-lo.
matá-lo, né? E não conseguiam de forma alguma. E eu quero parar aqui nessa questão da moeda, porque é impressionante, né? Pergunta a Jesus se deveriam pagar o imposto, porque na verdade o povo judeu estava em controle de Roma naquele momento. Era um povo dominado por Roma, né? Roma, enquanto império romano, sempre que ele conquistava uma província, uma nação, um povo, ela era da sua tradição deixar aquele povo viver, entre aspas, em paz, com a mesma cultura, né, que eles tinham. Então o povo vivia com a sua própria cultura, com a sua com a sua própria religião, com o seu modo de vida ali, né? E prestavam, lógico, pagavam um tipo de imposto, ou seja, era um império organizado. Por isso que Roma ficou do tamanho que foi, um dos maiores impérios da face da terra de toda a história da humanidade, um império fortíssimo. Até o próprio exército romano naquelas províncias era composto por homens daquela província que foi dominada, porque Roma não tinha capacidade de ter tantos homens para compor o exército. Então, por isso era mantido tanta cultura, como a religião, como até o próprio exército ali era formado por homens da província dominada, né? Então, por isso eles perguntam para Jesus: será que os judeus devem pagar o imposto para Roma? Então Jesus fala: de quem que é a imagem na moeda, né? De um denário. Então dai a César o que é de César, se a imagem é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala dai a Deus o que é de Deus, está falando de quem? Esses homens poderiam ter feito uma nova pergunta: mas o que é de Deus que nós devemos dar para Deus? E Jesus poderia ter respondido para eles: quem é que tem a imagem e semelhança de Deus? Nós temos a imagem e semelhança de Deus, não é? Então dai a Deus o que é de Deus. Então que continuemos a dar a nossa vida ao Senhor. Amém? Não porque nós estamos pagando alguma coisa, mas porque Ele deu a dele primeiro. Ele nos amou primeiro. Não é assim? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu falei e fiquei meio perdido. Pera aí, vamos ver. Aqui, ó. Paramos aqui no verso 26, tá? O 25, Jesus disse, né? Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Verso 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, não acreditavam, né, na ressurreição, que Cristo poderia, por exemplo, ressuscitar, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Naquela época havia uma obrigação: se a mulher morria, o filho mais novo, ou se a mulher morria, se o marido da viúva, né, morresse, a mulher ficasse viúva, então o irmão mais novo haveria de arcar com a responsabilidade e assumiria essa mulher. E os 7 morreram e não tiveram filhos. E aí eles perguntam: por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Estão perguntando: na ressurreição, quando estivermos no céu, na eternidade, né? Portanto, eles não acreditavam em ressurreição, hein? Então eles estão sendo irônicos. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Tentando lançar uma pegadinha a Jesus Cristo, porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Olha que resposta maravilhosa. Ou seja, Jesus respondeu para ele assim: meu amigo, Abraão, Isaque e Jacó são vivos, fazem parte de outra ressurreição. Vocês não leram no livro que vocês dizem que é o livro de vocês aí? A lei de vocês não leem isso? Vocês não estão vendo que lá na sarça ardente Deus disse para Moisés que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ou seja, eles participam da ressurreição. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Verso 38.
Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. 41. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Amém, aleluia, glória a Deus. Finalizamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo mais um dia de leitura bíblica, né? Fizemos alguns comentários aqui, então não vamos comentar nada no final, para que não fique muito longo, mas espero que vocês tenham sido extremamente abençoados como eu fui nessa leitura de hoje. Vamos então orar ao Senhor. Amém, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de poder, nosso Pai querido Deus. Obrigado, Pai, pela leitura que acabamos de fazer agora nesse momento, que ela possa ficar gravada no nosso coração. Obrigado por cada irmão que esteve aqui comigo fazendo essa leitura, cada irmã. Obrigado, Pai, por aqueles que serão acrescidos segundo a Tua vontade, porque é uma grande honra, Pai amado, é um grande prestígio para nós, Pai amado, poder ter a oportunidade de ter lido essa palavra no dia de hoje. Obrigado porque hoje o Senhor nos renova, nos alegra, nos convida a fazer parte novamente do Teu reino. Nós te agradecemos, Pai. Somos imensamente e eternamente agradecidos por tal oportunidade, por tal salvação que o Senhor nos deu através do Seu Filho. Senhor, peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos, ó Pai, no seu dia a dia, no seu trabalho, na simplicidade de cada lar, no relacionamento com seus familiares, no governo das suas famílias. O Senhor os ajude no seu trabalho, o Senhor ajude a caminhar no dia a dia, coloque o pão sobre a sua família e cuide das necessidades deles. Os livre de toda peste, doença, de todo mal, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e que os faça crescer espiritualmente, que os faça ser maduros espiritualmente, maduros, sábios, conforme a conhecimento da Tua palavra, Pai amado. Que possamos meditar nela dia e de noite, não simplesmente fazendo a leitura, mas que ela possa ficar continuamente no nosso pensamento e que possa fazer parte da nossa prática, das nossas ações, atitudes, influenciando todas as pessoas que nos cercam, para que eles possam ser ganhos através do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai amado, pelo ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés, que o Senhor possa abençoar esse projeto, que ele possa alcançar mais corações e mais vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim de mais um ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés. Hoje, dia 15 de março do ano de 2021. E minha alegria é extrema, lógico, em finalizar mais um dia de leitura, porque o Senhor tem realmente nos autorizado a permanecer aqui lendo a Tua palavra todos os dias, tem nos fortalecido, mesmo quando tudo tem dito que não, como nós falamos ontem, né? Tudo diz que não, mas nós estamos aqui de pé porque o Senhor nos liberou, Ele nos libertou e Ele nos coloca de pé, livres para anunciar o Teu Evangelho, a Tua Santa Escritura, a Tua Palavra, o dia que o Senhor já fez. Meu amado irmão, espero que você tenha sido extremamente abençoado. Então, não seja abençoado sozinho. Passe para frente esse conteúdo, esse trabalho maravilhoso. Seja um vaso nas mãos do Senhor, uma ferramenta de honra, né? Seja algo útil nesse reino. Você é útil nas mãos de Deus escolhido. Então, compartilhe esse material. Dê acesso a outras pessoas fazer também a leitura desse material maravilhoso. É um material onde nós, temos que dedicar um tempo
Nós temos que dedicar um tempo da nossa vida aqui para fazer essa leitura, para preparar esse material, para fazer a edição, né? É necessário tempo. E esse tempo é um trabalho para o Senhor, é um tempo gostoso, maravilhoso, mas é um tempo de renúncia, é um tempo de sacrifício das nossas vidas, né? Então é um trabalho árduo, feito todos os dias nós temos a leitura. Então compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso, para que corações sejam ganhos, porque o objetivo nosso é esse, frutificar, evangelizar, espalhar a palavra do Senhor, mesmo que seja através de uma simples leitura. Afinal de contas, o texto bíblico é a própria palavra de Deus. Por mais que nós fazemos um ou outro comentário, não precisa haver nada de mim. Entendam isso, não precisa haver nada de mim e de você aqui, meu amado. A simples leitura da palavra de Deus já atinge os corações, porque nós não convencemos ninguém, mas apresentamos todos os dias, novas oportunidades, aqueles na qual o Espírito Santo, sim, esse convencerá cada coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós finalizamos aqui mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um Lâmpada para os Meus Pés. Deus te abençoe, tchau, tchau e até a próxima.